Bem, essa é uma demonstração de um experimento de avaliação do consumo de oxigênio por mitocôndrias isoladas. Esse é um aplicativo desenvolvido pelo Laboratório de Tecnologia Educacional da Unicamp e que está disponível gratuitamente para uso acadêmico, né? Esse programa é muito interessante porque ele permite que nós possamos simular experimentos de oxigografia de forma a avaliar os diferentes tipos de substratos e de que forma as mitocôndrias, de diferentes formas, podem funcionar. Então, eu vou fazer um experimento demonstrativo aqui e no estudo dirigido a gente vai trabalhar um pouco mais os conceitos relacionados à avaliação da fosforilação oxidativa, como que os diferentes compostos modulam a atividade da fosforilação oxidativa. E esses diferentes moduladores, eles vão ser apresentados na aula, né? Então, só para explicar um pouquinho sobre esse aplicativo, então a ideia é que nesses experimentos, né, uma suspensão de mitocôndrias ela é incubada em uma câmara, uma célula, que tem um eletrodo, e esse eletrodo ele mede a concentração de oxigênio dissolvido. Através desse sistema, você pode fazer adições sequenciais de compostos e, a partir dos resultados observados, interpretar e formular hipóteses sobre a ação desses compostos, né? Então, como é que funciona esse equipamento? O oxígrafo, respirômetro, né? Tanto faz. E nesse caso, nós temos uma câmara de vidro, né, que é esse compartimento. Essa câmara ela tem duas entradas, né? Tem uma entrada aqui que tem uma tampinha, que está indicada em A, você fecha, e uma outra entrada, que é essa aqui F, né, que é o eletrodo, o eletrodo que efetivamente mede a tensão de oxigênio aqui dentro da câmara, né? Essa câmara, então, ela é mantida a uma temperatura constante graças a uma câmara de circulação de água. A água entra por aqui, sai por aqui, a uma determinada temperatura. Essas mangueiras elas são acopladas a um banho circulante termostatizado que mantém a temperatura. Então a temperatura dessa câmara ela é mantida e a homogeneidade dela ela também é garantida através de uma agitação magnética, que está indicada aqui pela letra D, né? Então tem uma barrinha magnética que fica rodando aqui o tempo todo e isso garante a homogeneidade da sua medida. Essa câmara ela é separada do eletrodo através de uma membrana, que está indicada aqui em E, e o eletrodo F mede a tensão de oxigênio, né? Então, o que a gente vai ver nesses experimentos é a variação da tensão de oxigênio ao longo do tempo, após a adição de diferentes moduladores, substratos e moduladores da fosforilação oxidativa, tá? Então, eu vou iniciar aqui. Então, esse é a interface, essa interface desse aplicativo. Então, aqui no eixo Y, a gente tem a tensão de oxigênio, a concentração de oxigênio dissolvido no tempo, dissolvido no meio, e o eixo X é o tempo corrido, né? A gente vai começar aqui nessa setinha através da adição de uma preparação de mitocôndrias. E a gente vê que após a adição, uma pequena redução na tensão de oxigênio, ela se estabiliza. O que a gente vai fazer daqui para frente é adicionar substratos moduladores da fosforilação oxidativa, né? Então, para que a fosforilação oxidativa ela possa acontecer, a primeira coisa é a adição de substratos oxidáveis, fontes, né, compostos orgânicos que são capazes de atuar como fornecedores de elétron para o sistema, para os diferentes complexos. Então, vamos aqui iniciar com a adição de piruvato. Então, a adição de piruvato, a gente observa que há uma redução na tensão de oxigênio, né? Isso significa que nessa situação, né, nós estamos fornecendo piruvato
E o piruvato ele é oxidado em reações que nós vamos ver nas aulas subsequentes, nas reações do ciclo de Krebs. Uma das reações é a descarboxilação oxidativa de piruvato em acetilcoenzima A. E nessa reação há a formação de NADH. O NADH, por sua vez, vai fornecer elétrons para o complexo 1 do sistema de transporte de elétrons. Então esses elétrons eles vão entrar por esse sistema através do complexo 1. Tá? Então por isso a tensão de oxigênio cai, porque o oxigênio está sendo utilizado como aceptor final de elétrons oriundos da oxidação de piruvato. Nós podemos adicionar aqui um outro substrato, malato. A gente vê que a adição de malato, ela também estimula o consumo de oxigênio, mas a taxa de utilização de oxigênio, que reflete a inclinação dessa reta, ela não muda. Isso significa que, nesse caso, o sistema já se encontra saturado. Quer dizer, o fornecimento de elétrons por esses dois substratos já atinge a capacidade máxima. E é importante mencionar que, nesse caso, a fosforilação oxidativa ela não vai estar ocorrendo de maneira plena, por uma razão muito simples. Nesse caso, nós não temos ADP para que a ATP sintase possa funcionar, possa sintetizar ATP. Então, nesse caso, a energia fornecida pelo transporte do elétron está sendo mantida na formação do gradiente de prótons, mas o gradiente de prótons não vai ser utilizado, porque a ATP sintase não vai funcionar. Então, nesse caso, o gradiente de prótons, a intensidade do gradiente eletroquímico de prótons é bastante alta, o que causa uma certa inibição no consumo de oxigênio. O consumo de oxigênio ele não atinge a sua capacidade máxima, né? Para que ele atinja a capacidade máxima, é necessário, então, ativar a síntese de ATP. E a gente, ao fazer isso, adicionando ADP, nós vemos que o efeito da ativação da síntese de ATP pela presença de ADP e fosfato acelera muito a utilização do oxigênio. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, nesse caso, a ATP sintase ela vai estar ativa, ela vai usar a energia do gradiente de prótons, né, permitindo a entrada de prótons através do complexo da F1 ATP sintase. Então, com o consumo do gradiente de prótons, há um efeito ativador na respiração, porque os complexos do sistema de transporte de elétrons agora precisam transportar prótons para o espaço intermembrana de uma maneira mais rápida, de modo a tentar reconstituir o gradiente eletroquímico de prótons, né? Então, por isso, a taxa de utilização de oxigênio ela é tão acelerada. Se nós inibimos a síntese de ATP, utilizando oligomicina, que é um inibidor clássico da ATP sintase, nós observamos que há uma inibição da taxa de utilização de oxigênio. Por que isso ocorre, né? Então, vamos olhar aqui o esquema. Isso ocorre porque quando a oligomicina inibe a ATP sintase, o transporte de prótons do espaço intermembrana de volta à matriz é comprometido. Com isso, a intensidade do gradiente de prótons se mantém muito alta. Qual é a consequência prática disso sobre a respiração? A consequência prática é que, como a energia acumulada no gradiente de prótons é muito alta, a velocidade com que o fluxo de elétrons vai ocorrer aqui, do NADH até o oxigênio, vai ser baixa. Por quê? Porque não há a necessidade de gerar o gradiente de prótons, porque a intensidade do gradiente de prótons já é alta. Então, não há uma demanda do sistema de transporte de elétrons para que ele tenha que ocorrer numa velocidade muito alta, né? Então, nesse caso, a inibição da síntese de ATP, bloqueando a ATP sintase com oligomicina, reduz o consumo de oxigênio, aumentando, então, o gradiente de prótons, né? Se nós, então, desacoplamos, então, nesse caso, se diz que a respiração está acoplada à síntese de ATP, por quê? Porque quando a ATP sintase é inibida, a respiração, a taxa de utilização de oxigênio, ou seja, a taxa respiratória, ela diminui.
No entanto, nós sabemos que a respiração ela pode ocorrer de forma desacoplada da síntese de ATP. Nem sempre a síntese de ATP, a respiração ela vai acontecer de maneira acoplada à síntese de ATP. Nós vamos discutir isso melhor na aula de controle do gasto energético celular, né? Então, como nós podemos verificar o efeito de um desacoplamento, né? Então, utilizando aquela droga famosa 2,4-dinitrofenol, que eu cheguei a comentar brevemente sobre ela, um ionóforo de prótons, um agente desacoplador que permite o retorno dos prótons do espaço intermembrana até a matriz mitocondrial, por um caminho independente da ATP sintase. Então, ao adicionar 2,4-dinitrofenol, nós observamos que a taxa de utilização de oxigênio agora aumenta bastante, indicando que com a redução do gradiente eletroquímico de prótons, a taxa de utilização de oxigênio, portanto, a necessidade de receber elétrons e, portanto, de transporte de elétrons pelo sistema aumenta muito. Por quê? Porque, nesse caso, há uma maior necessidade do sistema de transporte de elétrons tentar recompor o gradiente de prótons. E o gradiente de prótons, por sua vez, só é recomposto através da atividade dos complexos 1, 3 e 4. Né? Então, nesse caso, quer dizer, tanto na situação onde ocorre síntese de ATP, né, fosforilação oxidativa, quanto no estado desacoplado, nós percebemos que os estados respiratórios são os mais altos. Ou seja, a demanda por oxigênio vai ocorrer justamente nos momentos onde a demanda energética aumenta, né, onde a mitocôndria efetivamente sintetiza ATP muito rapidamente, ou quando a respiração se torna desacoplada da síntese de ATP. Né? E o contrário é verdadeiro para os estados respiratórios onde a síntese de ATP não vai acontecer. Né? Por fim, o fluxo de elétrons ele pode ser interrompido utilizando um inibidor, por exemplo, um inibidor do complexo 3, antimicina A. Então, nesse caso, todo esse sistema está sendo mantido, de respiração está sendo mantido através da utilização dos complexos 1, 3 e 4, né, utilizando piruvato e malato como substratos respiratórios, como fornecedores de elétrons. Então, como os elétrons oriundos desses substratos necessariamente precisam passar pelo complexo 3, ao bloquear o complexo 3 com antimicina, nós bloqueamos completamente a utilização de oxigênio. Então, dessa forma, nós podemos usar esse aplicativo para entender o funcionamento, não só o funcionamento das mitocôndrias, como elas operam, né, mas também como a fosforilação oxidativa ela pode ser regulada, né, e também para que a gente possa entender quais os potenciais efeitos de drogas que modulam o metabolismo mitocondrial.